Olá a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Então, Bruno Bettelheim fala o seguinte: para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções, estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações, reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Notavelmente, as histórias dão desfechos para esses problemas de uma maneira bastante agressiva. Então, por isso que elas são representativas da agressividade inconsciente da criança. Então, por isso que ao projetar um conteúdo inconsciente numa história, a criança se sente aliviada imediatamente com a resolução proposta pelo autor. Então, assim como diante do ódio percebido do outro, como da rainha da Branca de Neve, quando ela manda matar a criança, ou a jovenzinha bonita que está se tornando uma mulher, a criança se identifica ao ódio do outro pela inveja. Então, manda matar, e daí na história o lenhador incumbido de fazer esse assassinato não obedece à rainha, ou seja, comete um ato de rebeldia perante uma ordem que, vista do ponto de vista de uma criança, é imperativa. Então, esse imperativo da ordenação de um assassinato pode ser revogado, o que dá à criança também o direito de não obedecer cegamente à ordem daquele que representa a autoridade, se isso confronta a sua moral. E na história também o que nós vemos é que o lenhador, para satisfazer a inveja odiosa da rainha, sacrifica um animal. Esse animal sacrificado na história é um servo, aquele que serve. Na nossa língua, na língua portuguesa, tem essa possibilidade de articularmos desta forma, né? Mas é oferecido um coração, que não é qualquer órgão, né? Esse coração é oferecido à rainha, é o que ela pede ao lenhador quando manda matar essa criança, e ela come em água e sal, ou seja, ela incorpora aquilo que ela supõe que seja o que tem de mais bonito na criança, a pureza suposta nessa vida que está vindo, e manda cozinhar em água e sal. Isso tem um significado também, porque água e sal, porque não outros temperos, outras substâncias que possam saborizar o alimento, porque para um coração não há necessidade de outro componente para dar sabor. Então, como uma metáfora, o coração é o que dá sabor à vida, aquilo que vai ao coração. Deste modo, uma história de conto de fada, para que ela tenha sentido para a criança, ela deve suportar muitos elementos, não todos, porque isso é impossível, né? Mas muitos elementos que traduzam as necessidades de alívio, de projeção que a criança possa fazer. Resumindo, deve de uma só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade, e isso sem nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito aos seus predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e no seu futuro. Porque, ao se identificar ao lenhador, por exemplo, a criança pode se sentir piedosa,
Então, toda criança tem em si, como o adulto também, um componente de piedade. Então, esse componente de piedade, ele é ativado a essa bondade que o lenhador faz de não matar a Branca de Neve e poupar-lhe a vida. Sob estes aspectos e vários outros, o conjunto da literatura infantil, com raríssimas exceções, não é nada é tão enriquecedor e satisfatório para a criança como para o adulto do que os contos de fadas folclóricos. Na verdade, em um nível manifesto, os contos de fadas ensinam pouco sobre as condições específicas da vida na moderna sociedade de massa. Estes contos foram inventados muito antes que ela existisse. O que está no Freud, e a gente deve lembrar aqui, é que a análise, ela procede à poesia, ou seja, a literatura incluída aí, ela veio antes, a psicanálise e a análise veio depois. Então, a análise veio para desvelar ou revelar os conteúdos que já existiam. Lembrando sempre que a psicanálise, ela nasceu da prática, a partir da observação do paciente e da própria observação de Freud. Essa narrativa foi construída. Então, a psicanálise, ela é empírica do ponto de vista de sua construção. Então, todos os dados levantados vêm desde este suposto padecer do paciente. Então, foi assim que Freud traz a psicanálise para nós. Está bem? Continuamos na próxima?